O irmão sugere que nós possamos ler Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. We have the highest truth in the whole scriptures presented in Ephesians. Em Efésios nós temos a verdade mais elevada de todas as Escrituras. As we know, we're looked at as in heavenly places. Como sabemos, estamos olhando agora para o alto, para os lugares celestiais. The altitude couldn't be greater. Não poderia existir uma altitude mais elevada. So in the first 3 chapters, E assim, nos primeiros 3 capítulos de Efésios, the Apostle Paul is developing the doctrine o apóstolo Paulo está desenvolvendo a doutrina of the Church of God, da Igreja de Deus, the body of Christ, o corpo de Cristo, our heavenly calling. nosso chamado celestial, nossa vocação celestial. But in the last 3 chapters, Mas nos últimos 3 capítulos, we have the practical application, temos a aplicação prática disso, telling us how we should walk, que nos diz de que modo devemos caminhar, how we should conduct ourselves de que modo devemos nos conduzir, as heavenly strangers, heavenly citizens, como cidadãos celestiais, estrangeiros celestiais. our testimony. E o nosso testemunho, And as you go on in the book, à medida que prosseguimos nesta carta, you see the armor of God, vamos encontrar a armadura de Deus, chapter 6. no capítulo 6. Well, the armor of God comes in chapter 6, not chapter 1. Mas a armadura de Deus, ela vem no capítulo 6, não no capítulo 1. So, God tells us our inheritance, Assim, Deus nos mostra a nossa herança, that we are blessed with all spiritual blessings in Christ. que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo, We have an inheritance uncorruptible and undefiled. em quem nós temos uma herança incorruptível. And then he tells us Então ele nos in, diz, in Ephesians 6 no capítulo 6, that there's a conflict. que existe um conflito, Not in order to get the inheritance. não para obtermos essa herança. We don't have any
any danger of losing our inheritance Não temos nenhum perigo, não corremos nenhum perigo de perder a nossa herança, because we have eternal security. porque temos segurança eterna. But we do have the danger Mas temos perigo, corremos perigo of drifting into the world de mergulharmos, de nos desviarmos para o mundo and not enjoying our inheritance. e não desfrutarmos de nossa herança. This is the exercise of the Apostle Paul. E é esse o exercício do apóstolo Paulo. Satan cannot rob you of your inheritance. Satanás não pode roubar, privar você de sua herança Or your salvation. ou de sua salvação, But he can bring misery into your life. mas ele pode trazer miséria, sofrimento para a sua vida. And he can spoil your testimony E pode estragar o seu testemunho in this world, nesse mundo. which he wants to do. Which he wants to do. E é isso que Satanás quer fazer. So this chapter Esse capítulo, portanto, brings some important truth before us. nos traz verdades importantes diante de nós. The one body of Christ, Ou corpo de Cristo, our privileges, nossos privilégios, and also it brings before us Christendom. e também traz diante de nós a cristandade. Because not everyone who professes the name of Christ Isto porque não todos aqueles que professam o nome de Cristo is in the body of Christ. estão no corpo de Cristo. Many are only professors. Alguns são apenas cristãos professantes. They own the lordship of Christ, Eles reconhecem o senhorio de Cristo, but they do not have a divine life. mas não possuem vida divina. They're not born again, Não nasceram de novo. but they're in the Christian testimony. Mas eles fazem parte do testemunho cristão. So we have to be careful. E assim devemos ser cuidadosos. Christendom now A cristandade is agora, a great house a grande casa, with a lot of confusion in it, com muita confusão, a lot of indifference, com muita indiferença, corruption muita corrupção in the house of God. dentro da casa de Deus. That's taken up in 2 Timothy. Isso aí é tratado em 2 Timóteo. But we have the warnings here too. Mas aqui nós já temos os avisos. O apóstolo começou falando, já nesse início da epístola, de que a maneira como ele se dirigia a Deus, não mais como na sua relação com Israel, Jeová, em determinados momentos, Deus Altíssimo, Adonai, como ele falou com Abraão, Deus Todo-Poderoso. No início da epístola, no capítulo 1, versículo 3, ele vai falar de bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, Deus é bendito e todo aquele que crê no Senhor Jesus como seu Salvador tem a nova vida, creu no Evangelho da sua salvação, como ele vai falar no capítulo 1, versículo 13, vai ter o selo do Espírito Santo. No versículo 14 do capítulo 1, ele vai falar do penhor do Espírito Santo. No capítulo 4, versículo 20, ele vai falar de entristecer o Espírito Santo. Mas então, o que nós temos, além disso, são as bênçãos. Quais? Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele vai falar da nossa eleição. Ele vai falar da nossa predestinação. Então ele elege e depois predestina esses para filhos. Então ele estabelece esses para quem ele está escrevendo aos Efésios, nessa posição, como o irmão mencionou, elevada. Então, estabelecido isso, ele vai começar já no capítulo 2, falar do andar. Antes, no outro tempo, andastes, no capítulo 2, versículo 2.
No capítulo 2, versículo 10, ele falou: preparasse para que andássemos nelas, seriam as obras. Então ele está falando agora, no capítulo 4, versículo 1, desse andeis. Porque ele fala: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis, como é digno da vocação com que fostes chamados. Ele tinha iniciado um parênteses no capítulo 3, versículo 2, porque no capítulo 3, versículo 1, ele fala assim: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Abre parênteses. E ele vai do 2 até o 21. Fecha o parênteses. Daí ele começa de novo. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor. Agora ele está falando então que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, esse que tem essa nova vida e que tem esse conhecimento também que ele já colocou nos capítulos anteriores, primeiro nós poderíamos abrir um outro parêntese aqui. Isso não vai impedir essa pessoa que vai conhecer essas coisas que foram reveladas por intermédio do apóstolo Paulo, não vai impedir essa pessoa de deixar o seu primeiro amor. Nós vamos ver lá em Apocalipse, a igreja de Éfeso, deixando o seu primeiro amor, apesar de todas essas coisas tão elevadas que foram reveladas e foram escritas para essa igreja. Então, nós podemos pôr assim: hoje aqui, com tudo que o Senhor já nos revelou, nós podemos também não andar nesse primeiro amor. Fechando esse parênteses, eu estava pensando então, hoje, nós não estamos vivendo aquele momento em que, como Israel, ele tinha que fazer para receber, porque ele andava segundo a lei. E nós não andamos segundo a lei de Moisés. E nem a lei, aquela lei individual que nós podemos fazer para cada um. Mas nós andamos como pessoas já abençoadas. Porque nós temos todas as bênçãos, não algumas ou parte, nós temos todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então a prova não é como eu andar para obter. A prova é, eu tenho, como eu vou andar? Então Paulo estabeleceu vamos pôr assim, a altura da epístola, e depois agora ele está falando assim: rogo-vos, pois eu, ou exorto-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados. Então a prova agora é eu já tendo como eu vou andar, vamos pôr assim, com as mãos cheias dessas bênçãos. Então é bem interessante. E, repito, fazendo um contraste, é uma coisa nova, né, em relação ao judaísmo. É uma coisa muito nova, porque o judaísmo é faze isso e viverás. Aqui nós já temos. Então, mesmo no meio da cristandade, quando nós estamos ouvindo que nós devemos, porque fazer, e daí nós vamos ser... Não, nós já temos. Então, agora a prova vai ser essa. A compatibilidade, a consistência de um andar de uma pessoa que já tem tudo, já sabe que é amada, já tem o seu lugar assegurado, que está esperando a vinda do Senhor a qualquer momento. Outro dia uma pessoa fez um malabarismo para tentar explicar para nós que a igreja passará pela tribulação. Teve que fazer um malabarismo mesmo, literalmente, com a palavra de Deus. Então essa pessoa, ela não espera o Senhor, ela espera a tribulação. E nós não esperamos a tribulação, nós esperamos o Senhor. Já temos todas as bênçãos espirituais, e agora, por esse pouco tempo que nos resta, Paulo vai então falar sobre como devemos andar. São 7, porque 7 vezes vai falar de andar. E, resumindo, é o 2:2,
que fala de onde nós viemos, onde nós andamos antes. Andamos segundo o Satanás e o curso do mundo. Andamos na desobediência. Aí o versículo 2, o capítulo 2, versículo 10, nos fala agora para que nós vamos andar agora? Para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Então temos agora um objetivo para o nosso andar. Qual o objetivo? As boas obras que Deus preparou. Aí no capítulo 4, versículo 1, nos fala para andarmos como é digno da vocação com que fomos chamados. Andamos agora segundo uma vocação que é celestial, não mais terrestre. Depois, no capítulo 4, versículo 17, ele vai falar para não andarmos como os gentios. Então, o nosso padrão não é mais o mundo ou o andar dos gentios. Aí, no capítulo 5, versículo 2, andai em amor. Esse é o moto do nosso andar. O que nos move a andar é em amor, tanto amor para com Deus como amor para com nossos irmãos e para com o próximo em geral. Depois, no versículo 5, capítulo 5, versículo 8, aqui nos fala para andarmos como filhos da luz, porque nós éramos filhos das trevas. Mas alguém, o Senhor Jesus, nos libertou das trevas para a luz, para Ele, né? E nos tirou do reino das trevas para a sua luz. Depois, no capítulo 5, versículo 15, vem a 7ª referência ao andar, que é andarmos como sábios, não mais como nécios, mas como sábios. É bonito ver a perfeição da palavra de Deus, porque sabemos que o número 7 é um número de perfeição. Paulo tells us in our first verse here nos diz no nosso primeiro versículo do capítulo 4 that he was a prisoner. que ele era um prisioneiro. I think he had been in prison for about 4 years. Eu acredito que ele ficou preso por cerca de 4 anos. But it doesn't say he was a prisoner of the Roman government. Mas ele não diz que ele era prisioneiro do governo romano. He was a prisoner of the Lord. Ele era prisioneiro do Senhor. Well, why was he a prisoner? Por que ele era prisioneiro? Had he done anything wrong Será que ele fez alguma coisa errada against the government? contra o governo? No, in no way. Não, de maneira nenhuma. He was a prisoner for ministering the Word of God. Ele é um prisioneiro porque ele ministrava a palavra de Deus. He suffered much persecution Ele sofreu muita perseguição from his own people, de seu próprio povo. who he was Jewish, you remember, Lembre-se de que ele era judeu and he was bringing out truths here in this epistle e aqui nessa epístola ele está revelando verdades that were completely contrary que eram completamente contrárias, opostas to the Jewish Jewish apprehension ao entendimento do judaísmo, of their position in this world. ao entendimento dos judeus e de sua posição nesse mundo. Paul brought out the truth of the one body Paulo trouxe a verdade do um só corpo, that is developed in chapter 2. que é desenvolvida no capítulo 2. That the middle wall of partition has been broken down. A parede de separação foi derrubada. The Jew and the Gentile are now united Judeus e gentios estão agora unidos in one body. em um corpo. But that was a truth Mas essa era uma verdade that you never find in the Old Testament, que você nunca encontra no Antigo Testamento, even during the Lord's ministry. mesmo durante o ministério do Senhor. But Paul brings this out, Mas Paulo traz isso à tona and he was bitterly opposed e houve uma oposição amarga contra ele, by his own people. da parte do seu próprio povo. What he is saying, O que ele está dizendo, what he was saying, was that the Gentile o que ele estava dizendo era que os gentios was going to be brought into a place of richer blessing than their own patriarchs.
os gentios seriam introduzidos num lugar de bênção muito maior do que os próprios patriarcas judeus. This angered the Jews very much. Isso irou muito os judeus. They said, Paul, we will not have this. Eles disseram, Paulo, nós não queremos isso. They're prejudiced. They were prejudiced against the Gentile. Isso é preconceito contra o que eles sentiam era um preconceito contra os gentios. They would have nothing to do with the Gentile. Eles não queriam ter nada a ver com os gentios. We are the people of God, Nós somos o povo de Deus. and we have all the privileges. Nós temos todos os privilégios. But Paul was the apostle of the Gentiles, Mas Paulo era o apóstolo dos gentios. and he brings out this truth E ele traz à tona essa verdade of the one body. de só corpo, It's brought out in chapter 3, trazida no capítulo 3. all the counsels of God Todos os conselhos de Deus for the Jew and the Gentile. para os judeus e para os gentios. But the religious world Mas o mundo religioso would not have that. não iria receber isso. So the truth of God, brethren, the truth of God is never popular. A verdade de Deus não é algo popular. The truth of being gathered to the name of Christ A verdade de estar congregado ao nome de Cristo will never be popular. nunca será uma verdade popular. But we're thankful for those who have submitted to what God says. Mas damos graças por aqueles que se sujeitaram ao que Deus diz. Está prestes aqui a revelar coisas preciosas e elevadas, como o irmão comentou, no versículo 3. Mas o versículo 2 é importante porque ele fala de atitude. Com que atitude? Ele continua do versículo 1, que devemos andar como é digno da vocação, como nós somos chamados. E o irmão explicou todos os versículos que falam do andar de acordo com essa vocação. Mas agora no versículo 2 ele fala de atitude, que é com toda humildade e mansidão, com longanimidade e suportando-vos uns aos outros em amor. E é interessante que às vezes nós precisamos ser lembrados de que com que atitude nós devemos ser depositários dessas verdades. Porque é muito fácil verdades preciosas subirem à cabeça e nos deixar não humildes, mas soberbos. Ao invés de humildes, ficamos soberbos. Ao invés de mansos, ficamos agressivos, porque temos uma verdade, né? Aí passamos a cozinhar o cabrito no leite da mãe, como fala aquele princípio do Antigo Testamento, que na lei era proibido cozinhar o cabrito no leite da mãe. Êxodo 23, versículo 19. É bom ler esse versículo porque a gente deveria ter ele sempre na memória. E porque nós vamos esquecer sempre. Êxodo capítulo 3, versículo 19. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Será que Deus estava tão preocupado com cabritos assim, ou com leite? Na realidade, o leite é aquilo que dá vida para um recém-nascido. E Deus não queria que aquilo que é para dar vida fosse usado para matar, para cozinhar aqui. E nós devemos lembrar que essas verdades também nós não devemos usar para ferir, porque são verdades preciosas e Deus não tem essa intenção. Então, com toda humildade, o que é humildade? É a gente não se sentir ofendido quando alguém se levantar e falar um monte a respeito das coisas que nós conhecemos e cremos. Não vamos nos sentir ofendidos, vamos nos sentir humildes, né? Porque nada do que qualquer coisa que nós temos não é nossa. Paulo, ele chama a atenção dos coríntios, acho que é 2 Coríntios, quando ele fala, o que tens que não tenhas recebido? E se recebestes, como te glorias como se não tivesse recebido? Ou seja, o que eles tinham, que eles estavam se gloriando tanto, tão orgulhosos de terem, eram coisas que não eram deles, eles tinham recebido. Então não podiam se exaltar por isso, nem se gloriar. E aí a humildade nos fala disso, não nos sentirmos ofendidos quando
quando formos ofendidos, não nos sentirmos como tais. E mansidão, não ofendermos. É o outro caminho, outro lado da moeda. Aí com longanimidade, que é paciência, suportando-vos uns aos outros, em amor, é o mesmo amor que vai falar lá na frente, numa das formas de andar. Então essa é a atitude de quem transporta ou leva essas verdades preciosas que ele vai agora abrir para nós, não vai dar tempo agora, mas a partir do versículo 4.